Olá e boas-vindas a esta nossa explicação de hoje. A gente tem um objetivo bem claro aqui: desfazer uma daquelas imagens super cristalizadas da nossa história. Sabe quando a gente pensa na independência do Brasil em 1822? A primeira coisa que vem à mente, quase no automático, é aquele quadro romântico, heróico, o famoso Grito do Ipiranga, com os cavalos brancos majestosos e as espadas erguidas. Mas olha só que detalhe curioso. Aquela tela gigantesca só foi pintada décadas depois do evento. Ela foi encomendada justamente para criar um mito majestoso, quase inquestionável, sobre a origem do Império Brasileiro. Acontece que a história real raramente é pintada com cores tão perfeitas e simples. O que a gente propõe aqui não é só recontar aquelas datas que todo mundo precisou memorizar nos tempos de escola. A ideia é transformar esse evento num verdadeiro tribunal filosófico. Nós vamos desconstruir 1822 usando as lentes de alguns dos maiores pensadores da humanidade, tratando a independência como um evento complexo, cheio de nuances e, principalmente, de decisões friamente pragmáticas. Para organizar muito bem as nossas ideias, dividimos essa explicação em 5 partes diretas. 1. O mito da independência. 2. O jogo das elites. 3. A vontade e o controle. 4. Uma fundação incompleta. E, por fim, a seção 5, a resposta do imperador. A gente vai rotacionar a nossa lente analítica por todas essas perspectivas para desmontar sistematicamente a narrativa clássica. Começando, então, com a seção 1, o mito da independência, onde o nosso foco é desconstruir 1822. Para entender de verdade o que rolou e a realidade por trás daquele dia de setembro, a gente precisa, antes de mais nada, dar um passo além desse mito de uma libertação mágica que resolveu tudo num grito. É claro que a ruptura com Portugal teve um poder simbólico formidável. No papel ninguém nega isso. Mas, sendo bem realista, se a gente olhasse de perto as ruas poeirentas do Rio de Janeiro daquela época ou as vastas fazendas do interior, absolutamente nada mudou da noite para o dia. O que aconteceu na prática foi muito mais uma transição de autoridade de um continente para o outro. O poder saiu de Lisboa e foi transferido para o Rio de Janeiro. Não foi uma revolução popular que transformou a vida do cidadão comum. O escravizado continuou escravizado, o trabalhador pobre continuou excluído e as dinâmicas de riqueza e poder ficaram exatamente as mesmas. Para captar a essência de 1822, a gente precisa abrir a tampa dessa caixa histórica e olhar com muita atenção para as engrenagens ocultas que moviam tudo. E isso nos puxa direto para a seção 2, o jogo das elites focando em economia e soberania. E aqui a gente vai colocar Karl Marx e Jean-Jacques Rousseau na nossa mesa de análise. Analisando sob a implacável lente de Karl Marx, a gente não pode se iludir de jeito nenhum com narrativas românticas de patriotismo puro. A independência, vista por esse ângulo materialista e econômico, não teve nada a ver com o despertar heróico de uma nação. Foi, na verdade, um rearranjo super refinado e friamente calculado de estruturas de poder econômico. A ruptura com a metrópole não significou, em momento algum, a emancipação das pessoas comuns. A maior prova disso é que a base da pirâmide social continuou intocável. O verdadeiro motivo se revela não como uma busca idealista por uma liberdade abstrata, mas como a conquista da tão desejada autonomia administrativa e financeira pelas elites locais, os grandes fazendeiros e comerciantes. Eles precisavam desesperadamente de um cenário onde pudessem ditar as regras do dinheiro sem a burocracia pesada de Portugal interferindo. Ou seja, foi um movimento de separação transformado numa manobra gigante de autopreservação da classe que já dominava tudo. E olha como isso ilustra perfeitamente o conflito central daquela época. De um lado da corda, a gente tinha a metrópole portuguesa tentando a todo custo forçar o Brasil de volta ao pacto colonial, querendo o monopólio do comércio e travando o crescimento local. Do outro lado, as elites agrárias. Eles já tinham provado o gosto super lucrativo do livre comércio, principalmente com nações poderosas como a Inglaterra, lá desde a abertura dos portos em 1808. Eles tinham uma necessidade urgente de expandir. O pacto colonial simplesmente não servia mais para os grandes negócios. Era imperativo para essa elite ditar as próprias regras, aprovar as tarifas e exportar sem a coroa portuguesa no meio do caminho. A grande evidência dessa manobra é que a fundação social ficou completamente intacta, a escravidão foi brutalmente mantida e a terra continuou concentrada na mão de pouquíssima gente. Dom Pedro I acabou atuando como o fiador ideal, sabe? Uma figura de autoridade inquestionável que garantiu que essa imensa transição fosse feita sem abalos que ameaçassem os donos do dinheiro. Agora, mudando um pouco o eixo da nossa análise, a gente traz Jean-Jacques Rousseau e a crítica bem contundente dele sobre de onde vem o poder verdadeiro. O questionamento fundamental que ele nos força a fazer é: será que teve alguma deliberação coletiva real em 1822? O evento histórico foi conduzido pelos interesses e necessidades de quem vivia no país? Ou foi só um acordo hiperpragmático fechado a portas fechadas por uma minoria privilegiada?
A premissa central do Rousseau aqui é que qualquer soberania que não emane das ruas, que não nasça genuinamente da população, já nasce manchada e não tem legitimidade estrutural profunda. O ponto que sustenta essa visão inteira é o conceito de vontade geral. Essa ideia genial do Rousseau define que a autoridade política só faz sentido e só se justifica se for baseada na vontade coletiva e na participação ativa de quem vive sobre essas regras. Se a gente analisar o Brasil recém-independente usando essa regra mais estrita, a gente enxerga um abismo, uma ausência profunda. Não teve consulta pública, não teve um debate nacional, não rolou um contrato social genuíno sendo assinado entre as várias partes da sociedade. Sem a massa envolvida, o que aconteceu foi basicamente uma mudança no endereço do gerente geral do país. A lógica de domínio imperial não foi quebrada, ela só ganhou um sotaque local. A coroa trocou de cabeça, o governo atravessou o Atlântico, mas o mecanismo de submissão continuou operando iguaizinhos a antes, blindando quem estava no topo da pirâmide e isolando a base. Avançando na nossa explicação, chegamos à seção 3, a vontade e o controle, indivíduo e discurso. É aqui que a gente sai da análise macroeconômica e social e entra na mecânica crua e fascinante do poder individual, trazendo Friedrich Nietzsche e Michel Foucault para o debate. Essa nova perspectiva abandona aquele moralismo sobre o coletivo e joga os holofotes com muita intensidade no indivíduo que estava no centro do palco, o imperador. E aqui entra um detalhe histórico incrível que destrói completamente o romantismo daquele quadro maravilhoso. A cena real lá nas margens do Riacho do Ipiranga não envolveu cavalos brancos impecáveis ou posturas heróicas. A verdade é que Dom Pedro viajava no lombo de mulas de carga, que eram os únicos animais que aguentavam sob a serra do mar com segurança, e, para completar, ele enfrentava graves problemas intestinais naquele exato dia, o que forçava a comitiva a fazer paradas constantes. Pense nisso, era um cenário incrivelmente humano, fisicamente frágil e cru, e é justamente por isso que, sobre a visão do Nietzsche, o ato se torna absolutamente fascinante. É a vontade de poder no estado mais puro e visceral possível. Dom Pedro estava diante de uma encruzilhada brutal. Baixar a cabeça, voltar para Portugal e ser rebaixado a um mero fantoche da corte, ou afirmar-se criando um império colossal. O grito do Ipiranga, quando a gente tira a aura mística, é um gesto profundamente existencial de quem se recusa a obedecer e escolhe, no meio de todas as suas fragilidades humanas, forjar o próprio destino. Então, a lente filosófica sugere fortemente que Dom Pedro I não libertou o Brasil porque estava imbuído de algum altruísmo cívico ou igualitário. Ele afirmou o próprio poder pessoal e a sua soberania através daquele território gigantesco. A gente está falando da recusa inflexível de um homem super orgulhoso que não aceitava ser reduzido a um peão no tabuleiro político da corte portuguesa que queria a todo custo recolonizar o Brasil. Em vez de aceitar a derrota, ele simplesmente virou a mesa. Ele impôs a própria narrativa à história. A fundação de um novo país, nesse caso específico, não nasce de uma elevação moral com foco no bem-estar social, mas da pura força de afirmação de quem olhou para as ordens vindas de fora e disse: eu não me curvo, eu governo. E toda essa força de afirmação individual nos leva direto a uma ótica muito mais moderna e cínica sobre como a sociedade funciona, trazida por Michel Foucault. Para o Foucault, o poder não é uma coisa frágil que evapora, se destrói ou some no ar quando acontece uma ruptura histórica. Muito pelo contrário. Como se fosse uma energia, o poder se transforma, se adapta e se reorganiza. Quando a independência é proclamada com toda aquela pompa, festa e novos hinos, as antigas redes de dominação colonial não somem magicamente. O que rola é um truque genial de prestidigitação política. O poder foi habilmente reinscrito, foi traduzido para um novo idioma local e totalmente atualizado para operar com uma embalagem nova e brilhante. A grande chave para a gente conseguir decodificar essa embalagem é entender a tal da tecnologia política. Imaginem só o uso super estratégico e deliberado de palavras gigantes e abstratas. Conceitos como liberdade, nação, pátria e independência. Tudo isso foi usado como ferramenta precisa para moldar a imaginação e o comportamento das pessoas. O discurso de ruptura funcionou como uma tecnologia social perfeita. Ele gerou uma sensação espetacular de renovação patriótica, deu uma acalmada nos ânimos de quem talvez quisesse uma revolução de verdade, mas, lá nos bastidores, garantiu a continuidade absoluta de tudo que realmente importava para as elites. A velha dominação não acabou. Ela foi inteligentemente reformulada para ficar ainda mais eficiente. Ao centralizar o poder no Rio de Janeiro, o controle sobre as províncias ficou mais direto, administrado de perto. O status quo foi mantido através de métodos de controle discursivo muito mais sofisticados do que a antiga metrópole jamais conseguiria usar. E isso nos leva direto para a seção 4, uma fundação incompleta, o vazio público.
Agora a gente vai encarar de frente a análise estrutural da herança que ficou depois que a poeira da Declaração de Independência baixou. A brilhante filósofa Hannah Arendt faz uma provocação estrutural quase dolorosa sobre a base da nossa história nacional. A grande pergunta é: houve de fato a fundação de um espaço político genuíno no Brasil lá em 1822? Um espaço público de verdade, onde os cidadãos pudessem entrar, debater em pé de igualdade e construir juntos um destino cívico comum? A resposta, se a gente observar as décadas longas e super conturbadas de império que vieram logo depois, é um incômodo e retumbante não. Esse espaço participativo, a verdadeira praça pública da política onde a cidadania deveria respirar, estava dramaticamente ausente de todo o projeto de independência. A metáfora que a Arendt usa para descrever esse cenário é simplesmente devastadora de tão precisa. Ela diz: Dom Pedro I abriu uma porta, mas não construiu a casa. O que isso quer dizer na prática da nossa história? Significa que ele cumpriu um papel crucial. Ele destrancou as correntes coloniais, impulsionado por uma urgência política que era inegável e necessária para que o país pudesse sequer existir de forma autônoma. Ele, metaforicamente, meteu o pé e derrubou aquela pesada porta que prendia a gente a Portugal. Mas ao entrar nesse novo terreno gigantesco e vazio, a obra civilizacional simplesmente parou por aí. Não ergueram as paredes de instituições democráticas sólidas, não construíram o teto protetor de uma esfera pública vibrante que incluísse as pessoas. O espaço do novo país continuou arquitetonicamente vazio no sentido político. Ficou restrito a uma pequena elite burocrática e agrária, enquanto a estrutura de verdadeira participação popular nunca chegou a ser prioridade. Isso revela uma fenda gigantesca, uma diferença crucial entre duas coisas: libertação e fundação. Libertação é o ato de quebrar o cadeado. É afastar a interferência externa. É um ato político, diplomático, às vezes militar, que é monumental, com certeza, mas estruturalmente é só um primeiro passo, meio superficial. Agora, a fundação de um país é o extremo oposto. É uma parada complexa, exaustiva, lenta, que exige a criação de uma estrutura civil e constitucional duradoura para as ideias circularem livremente. O Brasil experimentou aquela catarse da libertação em 1822, mas deixou a sala de fundação às moscas, preferindo operar sobre uma constituição imposta de cima para baixo. O verdadeiro e mais difícil trabalho de construir o país politicamente foi empurrado com a barriga. Virou uma fatura altíssima que ficou acumulando juros históricos pesadíssimos, deixados para as gerações seguintes pagarem. Finalmente chegamos ao clímax da nossa explicação com a seção 5, a resposta do imperador, pragmatismo e realidade. Porque depois de ouvir todo esse peso da filosofia crítica, a gente precisa dar o merecido espaço para a defesa baseada na realidade nua e crua daquela época. Vamos combinar que, após escutarmos o rigor analítico tão afiado dos filósofos, seria intelectualmente desonesto não dar a palavra para a dura realidade prática do século XIX. Um governante verdadeiramente pragmático não ignora o tabuleiro perigoso onde está jogando. Dom Pedro certamente sabia que eram os interesses econômicos das elites que estavam movendo as peças pesadas. E ele com certeza não era ingênuo sobre como a própria ambição dele era um motor imenso nas decisões. Mas a essência da defesa histórica dele é simples e inegável. Governar, especialmente no meio de rupturas brutais, não é um exercício monástico de pureza ou de perfeição moral inatingível. É a arte difícil e muitas vezes suja de agir estritamente dentro das possibilidades, com os recursos que se tem e driblando as graves limitações que a época impõe. A gente precisa entender as ameaças imperativas, os riscos terríveis que pairavam sobre o continente sul-americano naquele ano de 1822. O Brasil, naquele momento de tensão extrema, era literalmente um barril de pólvora, e simplesmente não possuía o estofo institucional necessário para sustentar uma revolução republicana e profunda sem sofrer um colapso imediato. Uma ruptura brusca operada de baixo para cima, como alguns filósofos pregavam na teoria, traria consequências reais e aterrorizantes para milhões de pessoas. Era só olhar para os vizinhos da América Espanhola. O risco de um caos social imediato era altíssimo. Havia um perigo constante de fragmentação. O país gigantesco poderia facilmente se quebrar em dezenas de pequenas repúblicas fracas e eternamente rivais, e existia a sombra constante de uma guerra civil generalizada. Então a escolha pragmática por manter a monarquia, fazer uma aliança conservadora com as elites e centralizar o poder agiu como um gigantesco dique de contenção contra essa maré de destruição. Foi uma escolha calculada pela sobrevivência de um Estado unificado. A independência que a gente teve pode ser super criticada por não resistir ao escrutínio filosófico e por excluir o povo, mas, na prática, ela garantiu a integridade do território e evitou um derramamento de sangue gigantesco. Com todos os seus defeitos, foi a única geografia política possível e viável naquele instante de risco extremo. E para finalizar, deixo uma reflexão provocativa que vai muito além dos livros de história.
Em toda a trajetória da humanidade, muitas vezes é exatamente esse arranjo puramente possível, aquele cheio de falhas e concessões, que acaba ditando o código-fonte definitivo de uma nação inteira. Se a gênese do nosso Estado foi moldada por esse pragmatismo imperfeito e por uma fundação que nasceu politicamente inacabada, a gente tem que se perguntar como essa mesma arquitetura de poder, que evitou um caos temporário lá atrás, mas adiou para sempre a verdadeira participação cidadã plena, continua operando hoje. Como ela ainda dita as regras não ditas do nosso jogo político até agora? É uma pergunta bem incômoda, mas que nos convida a observar com muito mais clareza as estruturas invisíveis do nosso dia a dia. Esperemos que esta análise aprofundada de hoje tenha virado de ponta cabeça algumas certezas do passado e iluminado de forma instigante as raízes do nosso presente. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima explicação visual.